Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim Não Talvez, edição do dia 22 de maio. Connosco estão o Francisco Brito e o Luís Pardal. Hoje não podemos contar com a Patrícia Machado, que se irá juntar a nós certamente na próxima semana. Dia 24 de maio, bem-vindos, com a CPI à TAP a ser o primeiro tema que tratamos no programa de hoje. Será que esta Comissão Parlamentar de Inquérito à Transportação Aérea Nacional passou a ser uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao Ministério das Infraestruturas? Bem, o caso Galamba, ou Galamba Gate, como alguns lhe chamam, tem dado que falar. E a primeira pergunta é: o que ficou esclarecido após as audições de Frederico Pinheiro, Eugénio Correia e João Galamba? Luís Pardal, tiraste alguma conclusão? Bem-vindo. Olá, obrigado, muito boa tarde a todos, ao Francisco, ao Luís, aos nossos ouvintes. Portanto, isto, enfim, não há dúvidas que esta Comissão Parlamentar de Inquérito passou a ser ao Ministério das Infraestruturas, por um lado, e por outro lado, até diria que é um ensaio de uma telenovela, não diria mexicana, mas sim portuguesa, neste caso, porque de facto, enfim. Quais é que são as conclusões? Eu acho que é importante, no fundo, as comissões parlamentares têm naturalmente a sua autonomia, têm um regimento próprio e naturalmente que respeito isso, como é óbvio. Agora, esta comissão parlamentar tem sido, sobretudo, uma forma de desgastar um governo de uma forma geral, portanto, com um caso que é sensível, não digo que não é, pelo contrário. Agora reparem, esta comissão parlamentar, deputados a colocarem 7, 8, 9 vezes a mesma questão, não são questões diferentes, era o mesmo deputado colocar 7, 8 vezes a mesmíssima questão de formas mais ou menos idênticas, portanto, ali um jogo de palavras para apanhar uma palavra ou uma expressão nova. Quer dizer, isto é a forma de averiguar, digamos, politicamente as grandes questões sobre as políticas da TAP, porque isto é uma comissão à TAP, não é? É esta a forma como nós devemos fazer política. Enfim, eu penso que a maioria dos grupos parlamentares está-se a interessar, ou usou ali questões para tentar encontrar vírulas. Quer dizer, bem, eu acho que isto, em primeiro lugar, é lamentável. Agora, sobre a situação, e aquela que é mais polémica, porque devíamos estar a discutir também as questões políticas da TAP, mas aquela que é mais polémica, que é do ministro Galamba, portanto, naturalmente que lamento toda a situação. Eu não meto as mãos no fogo por ninguém, naturalmente, não é? Eu acho que é preciso apurar a verdade, portanto, tivemos dois géneros de comissões de inquérito, uma, digamos, em que os deputados têm uma postura face a Frederico Pinheiro, que não deve ser santo nenhum, com certeza. Aliás, quem a posteriori, numa entrevista, lhe é perguntado, então, e Pedro Nuno Santos acha que o apoia? Quer dizer, ele diz que dentro deste género, não é? Acredita em si, claro que sim, quer dizer, há aqui questões internas, inclusive, que são lamentáveis. E depois tivemos deputados com um outro tipo de postura perante a chefe de gabinete, a Eugénia, e o ministro João Galamba. Portanto, percebeu-se aqui o tom que foi completamente diferente das danças. Agora, o adjunto que foi exonerado ficou revoltado e tem utilizado esta exoneração como forma, digamos, de arma, completamente, arma de arremesso, digamos, política, que eu acho que ultrapassa até questões ministeriais e foca-se naquilo que são as relações entre, neste caso, o ministro João Galamba. E, portanto, isso é lamentável. Portanto, alguém que é exonerado, que volta para o ministério, vai buscar o computador, quer dizer, depois não se percebe como é que a PSP chegou ao local e, portanto, e leva, e o Frederico leva na mesma o computador, que era essa a preocupação. Portanto, há aqui ainda muito por explicar. O António Costa, o Primeiro-Ministro, enfim, já disse que ninguém do governo deu ordem ao SIS para atuar.
Se isso já é claro, bem, não é claro, então que se averigue. Penso que o governo, de uma forma geral, está, digamos que, a encarar este caso que é sensível, está a encarar de uma forma madura, que é, bem, nós estamos disponíveis para colaborar com as instituições. E, portanto, estamos disponíveis para colaborar com a Comissão Parlamentar, nem poderia ser de outra forma, e, portanto, vamos averiguar aqui tudo aquilo que é preciso. Agora, naturalmente que António Costa, sobre esta situação toda e a sua decisão de manter João Galamba, fica mais, enfim, mais encostado à parede. O governo fica mais fragilizado e ele próprio fica mais fragilizado. Quer dizer, não podemos ter outra ilação que senão esta. É um facto. Portanto, eu espero que seja apurada a verdade e que espero também que, enfim, que se confirme aquilo que tem sido a posição do ministro João Galamba, porque senão, enfim, a crise política naturalmente que se agudiza e já chega a forma de oposição que o PSD e o Luís Montenegro está a fazer, que é de uma forma totalmente desenfreada, sem apresentar propostas para o país e só em torno da maldicência, que eu acho que isso também não está a ser positivo. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. E tu achas que esta CPI realmente deixou de se interessar pela TAP e interessa sim agora pelo futuro do governo? Muito boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Luís Pardal, boa tarde aos nossos ouvintes. Bem, é assim, em relação ao posicionamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, antes de mais gostaria de realçar aqui o papel destas comissões, até porque muitas vezes estes organismos, estes órgãos, dentro daquilo que são as estruturas do Estado, seja da Assembleia da República, seja do próprio Governo, muitas vezes são descredibilizados, parece que é só mais uma comissão, muito da opinião pública lê estas comissões como tachos, bem, enfim, não percebo, até porque creio que as pessoas não ganham por lá estar, penso eu, mas confesso que tenho ouvido muitas vezes essas questões por parte da opinião pública e esta Comissão Parlamentar de Inquérito em particular vem mostrar que de facto é importante existirem estes órgãos de inquérito, é importante que sejam abertos ao público no sentido de haver comunicação social presente para que possamos ter uma leitura na íntegra daquilo que acontece. Obviamente que as pessoas são livres de escolher se querem acompanhar no canal do Parlamento toda a Comissão de Inquérito ou se querem acompanhar apenas os certos que são extraídos nos principais telejornais, mas a verdade é que nós vamos sabendo aquilo que está a acontecer e com base nesta Comissão de Inquérito, como pode acontecer noutras, temos acesso a uma grande informação daquilo que têm sido as opções, neste caso do Governo e dos intervenientes, neste caso numa empresa pública que tem movimentado muito dinheiro dos contribuintes e que, até de forma questionável, como temos visto. Portanto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP tem aqui agora um parênteses sobre uma situação triste que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, que naturalmente dentro do Estado é o organismo que tutela a gestão da TAP, isto porque houve uma escolha desde 2015 que a TAP tinha que ser nacional, tinha que ser uma empresa pública, depois de ter sido privatizada e de não ser um encargo para os portugueses, teve que novamente voltar a ser um encargo para os portugueses. Naturalmente foi uma escolha aqui de António Costa e que agora se tem vindo a revelar. Se já havia a certeza na altura que era uma má opção, agora tem-se cada vez mais a certeza que foi uma má opção. Aliás, o voto do Bloco de Esquerda e o voto da CDU tem saído mesmo muito caro aos portugueses, não só nas injeções que a TAP tem levado de forma direta, mas em toda esta gestão política, porque neste momento temos um Ministério das Infraestruturas que está focado a tentar resolver as trapalhadas que tem feito, neste caso na gestão do tema TAP, em vez de estar preocupado em seguir e acompanhar o Ferrovia 2030 ou em pensar como é que pode haver de facto processo de desalinização em Portugal para que consigamos combater os efeitos negativos da seca, como falámos aqui no programa anterior. Temos de facto um Ministério das Infraestruturas que não pensa nisto, ou seja, tem uma equipa, um núcleo duro do Ministério a pensar, a juntar informação para ver se conseguem desculpar
par da situação triste que aconteceu internamente. E de facto, eu não queria entrar aqui por pormenores, até porque temos acompanhado isso na comunicação social nas últimas semanas, e eu acho que não vale a pena estar aqui a tocar mais e a frisar aspectos particulares de quem é que ofereceu o murro a quem, ou quem é que andou a mandar mensagens a quem, porque de facto a situação em si é triste. E eu acho que no global nós conseguimos perceber, independentemente de quem é que tem razão ou quem é que está a mentir, nós conseguimos perceber que há de facto uma atitude incorreta do ponto de vista político do Ministério das Infraestruturas e especificamente do Ministro João Galamba, que tem obviamente responsabilidade política. E a política é isto, é que quem está, e no fundo não só na política, nas empresas também, em todo lado, um chefe ou um líder serve precisamente para assumir as consequências daquilo que a sua equipa faz. E João Galamba até podia nem ter culpa nenhuma no assunto, não é isso, pelos vistos que está em causa, mas até poderia nem ter culpa, mas de facto houve atitudes da sua equipa, seja de quem foi exonerado, ou de quem exonerou, ou de quem de facto agarrou o que não devia ter agarrado, houve atitudes incorretas na gestão de uma situação e do Ministério. E estamos a falar da coisa pública, portanto é preciso haver consequências. É lamentável que depois de uma oportunidade que houve há poucas semanas atrás de facto haver uma renovação no Ministério, não só ao nível do Ministro, depois de Pedro Nuno Santos ter saído, de sair também João Galamba, porque obviamente que está aqui envolvido nesta situação e ter responsabilidade, mas haver também uma renovação da chefe de gabinete. Não se percebe como é que a chefe de gabinete ainda não foi exonerada, não se percebe como é que as adjuntas, que afinal não são só adjuntas do ministro, também tiveram posições na Câmara de Lisboa, têm ali posições na TAP, bem, não se percebe bem porque as coisas estão de facto muito enliadas, não se percebe como é que estas pessoas ainda têm condições políticas para continuar à frente deste Ministério e a gerir, teoricamente, aquilo que seriam as infraestruturas nucleares do nosso país. Nucleares no sentido de importância, obviamente. Portanto, não se percebe como é que Pedro Nuno Santos conseguiu ter a postura de se demitir, ou de ser demitido, enfim, estas coisas às vezes não são totalmente claras. Não se percebe como é que João Galamba, depois de ter teoricamente se demitido, ou enfim, de ter havido aquela encenação, não se percebe como é que o Primeiro-Ministro não o deixa sair e continua nesta novela, para no fundo esticar mais a corda do Governo, que vamos ver então agora com os últimos desenvolvimentos das últimas horas, se não partirá nos próximos dias. Porque de facto é isto que está em causa, é que os portugueses votaram para a estabilidade. Eu acredito que quem escolheu o Partido Socialista nas últimas eleições legislativas quer estabilidade para o país. A maioria absoluta dá as condições políticas para que exista essa estabilidade. Temos dinheiro do PRR, muitos milhões de euros a entrar, o que facilita naturalmente a gestão política de um país, porque de facto difícil é gerir quando não há dinheiro, porque quando há dinheiro a entrar é de facto muito mais fácil fazer essa gestão. Portanto, o Partido Socialista tem todas as condições para gerir e para governar o país e desperdiça isto tudo com uma combustão interna da má gestão que tem sido feita ao longo dos últimos anos e que agora tem sido por demais evidente. Portanto, eu acredito que quem escolheu votar no Partido Socialista não escolheu isto. Portanto, o Partido Socialista neste momento não está a servir os interesses de quem votou no Partido Socialista e naturalmente dos portugueses, porque tem que governar para todos. Luís Pardal, com estas situações e estes casos em redor do Governo, e neste caso do Ministério das Infraestruturas, estão a fazer com que precisamente o Governo não esteja a olhar para os projetos que estão em curso e que foram lançados. O país está aí a parar ou não? Não, enfim, eu não acredito que o país esteja a parar e que o Governo não esteja preocupado com outros projetos, porque os Eu aqui não falo resultados... em preocupação, falo em capacidade de ação, porque Pronto, com mas de capacidade de resolver ação... todos estes problemas... Não, é que essa é uma grande questão. É que tudo o que é de, digamos, de positivo que se está a fazer, ninguém fala. Essa é a realidade. Repare, desentendimentos no local de trabalho, que me houve, que é lamentável, toda a situação é lamentável, não digo que não é, mas desentendimentos
enfim, e não sejamos hipócritas, e mais frequentemente do que aquilo se calhar eventualmente até deveria, mas há desentendimentos no local de trabalho, há conflitos no local de trabalho, há que saber lidar com eles e resolvê-los, e quem está na sua liderança deve conseguir resolvê-los. Muito bem, este foi uma situação mais aguda. O problema é que levantou, digamos, instituições, neste caso, e a grande questão aqui é a atuação do SIS. O resto, desculpem lá, quer dizer, foram chamadas as autoridades atuaram. Bem, se foi mal, muito bem, averigue-se. Agora, transformar esta situação no principal problema do país. Quer dizer, este não é o principal problema do país. E a realidade é que nós estamos há semanas, ou sobretudo 2, 3 semanas, com este problema, é o foco, completamente o foco do país. Quer dizer, isto é um grande objetivo, que é um desgaste geral do governo. Mas é o Porque, governo que se está a desgastar. Foi o não, não, governo que não. criou este problema. Não, este é um problema, mas não é o único problema do país. E ninguém fala das outras coisas, dos avanços, e são factos, a empregabilidade, o PIB, bem, enfim, se calhar até adiante já aqui o meu sim do final, que é uma grande notícia ontem que saiu, que foi anunciada pela OCDE, vou explorar no final do programa. Mas quem é que fala disso? Ninguém fala disso, porque não interessa falar dos resultados positivos que se está a alcançar. Esta é a realidade. Agora, eu percebo, quer dizer, é que todas as águas do PSD e da extrema-direita, vamos ver até onde é que o PSD irá no futuro, se tiver essa confiança dos portugueses. Até Cavaco Silva já vem, é o porta-voz de milhões de portugueses, quer dizer, não é? O Cavaco Silva é o porta-voz de milhões de portugueses. Bem, portanto, já temos aqui até o antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República a vir a público. Portanto, de facto, a máquina do PSD está de parabéns, porque está a conseguir, na minha opinião, de uma forma, enfim, pouco interessante para o país, porque não está a apresentar soluções, está apenas focado em agitar águas e agitar. Eu percebo, está apenas focado em agitar as águas, porque não tem outra forma, porque não tem capacidade interna para apresentar soluções e para apresentar uma nova estratégia para o país, isto por um lado, e por outro lado sabe que não tem um líder, com capacidade de ter acolhimento nos portugueses. E então a única forma de se conseguir mostrar como uma alternativa é entrar neste frenesim, que é para desgastar o governo. Portanto, não há, de uma forma geral, confiança em Luís Montenegro, como se tenta passar. Agora, precisamos é de ter o governo com capacidade de poder abordar os grandes temas, os avanços que se está a conseguir em termos de uma reforma mais profunda na área da saúde. Pouco ou ninguém fala. As questões, enfim, bem, não podemos ir a ferro. Já se deixou de falar, inclusive, das questões, bem, onde é que vamos localizar o novo aeroporto? Quer dizer, essa discussão que é de fundo para o país, ninguém fala, e estamos, enfim, por meia culpa, fragilizados, o país está fragilizado por conta desta situação. Portanto, estamos com grandes avanços a nível da recuperação de salários. Enfim, mas isto não interessa. Percebo que é a máquina que se está aqui a querer gerar em torno do governo. Francisco Brito, concordas com o Luís Pardal que o debate político está em torno de casos que pouco ou nada têm a ver propriamente com o resultado da governação? É assim, estes casos têm a ver, obviamente, com o resultado da governação, porque são o resultado da governação em si. Agora, que, de facto, isto está a dominar a agenda não só mediática da opinião pública, como também o trabalho dentro dos ministérios, obviamente que está, e isso é triste. Agora, a culpa não é nem dos partidos da oposição, nem dos portugueses. A culpa é de quem, que de facto criou e que fez mal as coisas. Portanto, se o trabalho tivesse a ser bem feito,
feito. Neste momento, o Partido Socialista estava a usar o dinheiro do PRR para apresentar obra, estava a usar o dinheiro que está a coletar barbaramente em termos de impostos para continuar a sua distribuição das migalhas para conseguir comprar mais uns votos, 125 euros aqui, 90 euros ali. Estaria a usar isso e isso estaria a marcar a opinião pública. Agora, aquilo que acontece é que a governação é tão má, é tão mal feita, que é impossível conter estes casos que são degradantes. Portanto, agora eu compreendo que o Partido Socialista esteja com muito medo do PSD e esteja com muito medo de uma voz que pode não ser uma voz, a voz mais aceite pela opinião pública em Portugal, porque se calhar não é a pessoa mais carismática que tivemos na nossa governação, E que se mas é vai de facto aliar uma ao André pessoa Ventura? central. E que se Mas vai é- aliar a André Ventura? Espera aí, mas eu estou a falar de outra pessoa, não estou a falar. Ninguém se vai aliar a André Ventura, para esclarecer antes de mais, mas Vamos ver, eu vamos neste ver. momento estou a falar do professor Cavaco Silva, que é de facto uma figura central na nossa política, e isso é inquestionável. E claro que o PS e os barões do PS, principalmente, se movimentaram muito com esta vinda a público do professor Cavaco Silva, e não por ele ter vindo a público, mas por ele ter vindo a público dizer as verdades. E, de facto, ser uma pessoa que, por mais que não seja extremamente carismática, mas que é ouvida em Portugal. Porque, de facto, tem valor o que diz. Não fala por falar. Tal como Montenegro não tem falado por falar, tem falado coisas concretas. Sobre as medidas, tem apresentado medidas. Ainda apresentou 40 medidas para a habitação antes do governo se mexer. Antes disso tinha apresentado medidas para combater a inflação e o governo que tentava mostrar as suas medidas no final do ano teve que as antecipar para setembro ou outubro para conseguir fazer face à pressão política que havia. Portanto, existem medidas, existe de facto proposta, existe de facto uma visão para o país. E é isto que o PS tem reconhecido nas atuações dos seus barões, não só nas vindas a público e nos comentários mais ou menos nervosos que têm proclamado, mas também até nas redes sociais. Muitas das caras do Partido Socialista que têm estado guardados na gaveta, não sei se isso é uma questão de divisão interna ou não, mas que agora sentiram-se e começaram a sentir que tinham que ter alguma unidade para fazer face, de facto, a uma força de governação que se está a criar e a verdadeira alternativa política que sempre cá esteve, mas que, enfim, pela máquina de divulgação e de comunicação do Partido Socialista tem sido apagada, e com sucesso para o Partido Socialista, obviamente, mas que agora, de facto, em oposição àquilo que tem sido a degradação da governação socialista, é impossível de conter, e de facto aqui as pessoas já começam a poder ver a oposição e a poder perceber a alternativa política que existe e que, enfim, já sabemos que mais tarde ou mais cedo virá para governar o país, porque isto agora, neste momento, já é uma questão de tempo, não é? Eu até pensava, e eu creio que até já o disse aqui no nosso programa, que pensava que poderia ser em 2024 ou 2025 esta questão do governo cair e de o PSD ser chamado à governação. Enfim, vamos ver se não será até o final deste ano, porque de facto como as coisas estão e depois da situação que António Costa criou com o nosso Presidente da República, eu acho que isto está de facto a ficar num ponto sem retorno e é a única forma de o Partido Socialista conseguir estancar aqui a hemorragia que tem tido é de facto sair da governação, porque quanto mais tempo tiver, mais nós vamos descobrir e mais o Partido Socialista será exposto em relação àquilo que tem feito nas últimas décadas, porque neste momento estamos só a falar deste último período de governação, mas há aqui muitas coisas que se pode ir buscar, porque nós quando começamos a analisar em detalhe tudo isto, percebemos que esta chefe de gabinete já é uma pessoa completamente do sistema socialista, que já vem da governação de José Sócrates, João Galamba, isto já vem de José Sócrates, ou seja, começamos a perceber que as coisas começam a ter aqui um eleio um bocadinho mais complexo. Portanto, é assim, isto no fundo é só uma questão de decisão, quer do governo, quanto tempo é que quer continuar a perder sangue, no fundo, e do Presidente da República, de quando é que realmente tem coragem para resolver a situação. Deste primeiro tema, no Sim ou Talvez, e hoje contamos com o Luís Pardal e com o Francisco Brito, não temos connosco a Patrícia Machado, que regressará na próxima semana. Passamos para o tema que nos traz o Luís Pardal. Prevê-se um verão recorde em termos de receitas turísticas e de dormidas. Aliás, o turismo tem sido um dos grandes motores da economia no primeiro trimestre. Tem-se falado muito sobre isso, apesar de também existir um outro na área da indústria metalomecânica. O Banco de Portugal
perspectiva uma subida de 14%, superando os 24 mil milhões de euros nos dividendos do turismo. O Governo lançou na semana passada a Agenda do Turismo para o Interior, instrumento que irá valorizar o território, investir em empresas, qualificar profissionais e promover a oferta turística do interior. Pergunta ao Luís Pardal se o turismo de Portugal tem tido um papel importante na consolidação, apoio e valorização do turismo, mas também se Évora, o que Évora está a fazer por isso. Luís Pardal, Precisamente, portanto, quais são as tuas preocupações então? este é um exemplo, em primeiro lugar, é uma nota, digamos, de que este é um exemplo de que não acontecem apenas coisas más e ingerências como o PSD tenta passar da governação do Partido Socialista. Este é um exemplo de como, por um lado, nós temos um conjunto de fatores que são bastante favoráveis, porque são as nossas características enquanto país, quer dizer, nós somos um país que tem uma ampla história, portanto temos, em termos turísticos, não é, de atração turística, temos um clima muito agradável, temos, enfim, a nossa gastronomia como é bem uma referência, e somos um país acolhedor, portanto temos um conjunto de características próprias, que são estas, por um lado, e por outro lado temos uma visão para a gestão do turismo em Portugal muito interessante e que tem sido também reflexo disso, reflexo da nossa capacidade e, neste caso, de quem está à frente do turismo de Portugal, de conseguir projetar, de ter uma estratégia nacional para o turismo, de ter uma estratégia de promoção turística digamos que em consonância com aquilo que são os fundos comunitários, e portanto que isto é preciso uma compatibilização interessante e que temos conseguido, fundamental, e temos conseguido resultados muito bons. Por outro lado, tem-se feito um grande trabalho de internacionalização de Portugal, e que isso é fundamental para captar novos públicos, novas pessoas dos mais diversos pontos do mundo, e portanto isto só se conseguiu porque existe uma estratégia, a estratégia do turismo 2027, e que também fomos um país que teve uma grande capacidade de poder recuperar todas as condições, enfim, quando da pandemia. Portanto, isto não é obra do acaso, isto é obra daquilo que é a gestão do turismo em Portugal também, e isso só se conseguiu porque tivemos, ao longo deste tempo, secretários de Estado com uma forte, uma forte componente de ação em termos do turismo, e tivemos também, já há vários anos, Dr. Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, que tem tido uma grande capacidade e foi eleito, inclusive, em 2020, presidente da European Travel Commission, portanto, é reflexo de que há alguém com capacidade para poder liderar instituições na área do turismo. A verdade é que Portugal tem tido, enfim, há quem critique, não é? Portanto, que nós temos uma economia demasiado suportada naquilo que é o turismo. Bem, enfim, isto nós não temos que ir, isso é se virmos o copo meio vazio, porque se virmos o copo meio cheio, a realidade é que não há problema nenhum em termos uma forte componente turística, porque isso leva-nos a desenvolver uma economia, portanto, economia das atividades turísticas, da restauração, enfim, e de tantas outras, que também nos tem um impacto robusto no nosso tecido empresarial, na empregabilidade. Sabemos que o turismo é um setor também sensível em termos de precariedade, em termos de oscilação de atividade laboral, mas, portanto, é com base nessas circunstâncias que também devemos ter consciência e devemos trabalhar. Portanto, com esta agenda que foi lançada na semana passada, são 200 milhões de euros que vêm para o interior de Portugal, que de facto têm em conta, portanto, estas dificuldades que e reconhece, por um lado, a falta de mão de obra, que muitas vezes as empresas de atividade turística sentem, por um lado, qualificar os profissionais, apoiar as empresas, e, portanto, são 200 milhões de euros que quero acreditar que possam e devam ser bem acolhidos
por quem dinamiza o turismo no nosso país, no interior, e naturalmente que Évora não está alheia e não pode estar alheia a isso, neste caso não de gestão camarária, mas sim das outras entidades. Talvez deixaria para a segunda parte a abordagem a Évora e como é que, enfim, se a cidade de 2027, não é? Quando seremos capital europeia da cultura, será a mesma que temos no dia de hoje. Eu espero que não, mas se calhar deixará isso para depois. Já podemos abordar isso então dentro de instantes. Francisco Brito, o turismo tem tido um papel importante na economia nacional. Évora, olhando aqui para um prazo relativamente curto, passou da primeira cidade com um hotel de 5 estrelas para a cidade que mais hotéis de 5 estrelas também tem, no Alentejo. Isto de 2006 até 2023 houve uma evolução grande, uma oferta grande a esse nível. O turismo está a assumir realmente um papel de maior preponderância também na cidade, que está aqui num final de arco metropolitano de Lisboa, está no final de um arco que é considerado assim geograficamente. Bem, se calhar vou um bocadinho ao panorama nacional e depois então entro na questão mais particular do caso específico de Évora. Em relação ao panorama nacional, eu gostaria de destacar que o turismo teve um papel fundamental para a recuperação económica após a crise que Portugal viveu e que levou à bancarrota socialista. Portanto, depois de haver recuperação de contas, o turismo ajudou e muito a fortalecer a economia e para que depois também fosse possível o governo socialista e de Geringonça conseguir começar a apresentar resultados. Portanto, houve de facto aqui um grande incremento na nossa economia por parte do turismo e que nos possibilitou naturalmente ter bons resultados e ter investimento e de ter crescimento, porque não só estamos a falar de resultados empresariais na área do turismo, mas estamos a falar também de um constante crescimento ao nível de público. Temos mais gente, conseguimos atrair setores diferenciados em termos de turismo e sabemos que o turismo está muito segmentado em setores distintos e nós conseguimos de facto em Portugal ter vários setores abarcar aqui vários segmentos, porque temos um país, apesar de pequeno, temos uma paisagem natural muito interessante, temos praia, temos serra, temos ainda a questão dos arquipélagos, portanto conseguimos de facto oferecer em termos de produto turístico algo que outros países não conseguem. E depois temos que juntar a isto a questão da segurança, porque muitos dos locais que eram concorrentes de Portugal tornaram-se menos seguros e isso faz com que naturalmente a oferta turística em termos internacionais passe muito por Portugal e isso reforça. Portanto, temos aqui um conjunto de fatores que não dependem diretamente só da ação do governo ou deste governo especificamente, mas que abarca aqui um conjunto de fatores internacionais, fatores da própria capacidade dos empresários portugueses de conseguir ter oferta, a capacidade que Portugal também teve, e aqui obviamente com o investimento do Estado e através do Turismo Portugal, de se conseguir vender lá fora, de ir às principais feiras de turismo e conseguir captar novos públicos. Portanto, obviamente que há aqui um trabalho importante e que tem que ser sempre reforçado. Mas eu gostava de facto de olhar e se calhar aproveitar este nosso programa para tocar aqui algumas questões que me parecem importantes e que me parece correto que o Luís Pardal tenha chamado estas questões aqui ao programa, porque de facto acho que é central debatermos o papel que o turismo tem na cidade de Évora, até porque há aqui alguns aspectos que eu acho que passam ao lado da maior parte das pessoas e que são importantes de abordar. Porque quando nós falamos de turismo, é bom de facto, dentro do setor empresarial, por exemplo, no caso de Évora, nós termos muitos turistas, quanto mais turistas tivermos, melhor à partida vive o setor empresarial ligado ao turismo e associado ao setor empresarial do turismo temos muitos outros setores que vivem naturalmente deste setor, portanto é positivo que exista mais turismo. Mas depois existem uma série de outros fatores que também têm que ser considerados, principalmente ao nível da gestão do espaço público e em relação a isto é preciso ver que quer a Câmara Municipal de Évora, quer as juntas de freguesia não recebem fundos com base no turismo que a cidade tem. Ou seja, para o cálculo dos fundos,
que as juntas de freguesia recebem e que a Câmara Municipal recebe, não entra o fator turismo diretamente. Portanto, os turistas é um fluxo direto, ou seja, nós temos as pessoas efetivamente no nosso espaço público que produzem mais resíduos, isto para tentar particularizar esta questão, para que as pessoas também entendam isto de forma objetiva, onde é que quer chegar. As pessoas, naturalmente os turistas produzem resíduos, naturalmente que é necessário haver limpeza urbana que tem que ser reforçada, é preciso manter bancos que obviamente têm muito mais desgaste do que se estivessem numa freguesia rural onde não há visitantes nem turismo, portanto é preciso haver naturalmente um reforço, existe um custo muito maior para manter o espaço público numa cidade que tem turismo, e quanto mais turismo existe, mais custo existe. Isto também ao nível das infraestruturas, ao nível, por exemplo, dos sanitários públicos e isso tudo. A verdade é que as entidades públicas não recebem dinheiro por parte do Estado e por parte do Governo, ou seja, eu acho que há logo aqui uma carência de fazer aqui uma discriminação positiva para os locais que têm mais turismo. E isto, por exemplo, é um grande assunto no Algarve, só que o Algarve consegue ter uma estabilidade porque com o turismo também existe muito investimento em termos de urbanização, e então geralmente as câmaras do Algarve têm muitos das taxas que recebem, ou a maior parte dos seus orçamentos estão ligados às taxas urbanísticas e de facto conseguem ter um poder económico que a maior parte das câmaras do país não consegue ter. Évora não tem isso, até porque temos um problema de habitação que temos muito abordado aqui, e não conseguimos ter não conseguimos potenciar o crescimento da cidade com base no turismo. Isto, claro, por uma questão de gestão municipal, ou por carência dessa gestão municipal. Agora, a verdade é que nós precisamos de fundos, nós queremos turismo, nós queremos que este turismo seja sustentável, e para ser sustentável tem que haver fundos para conseguir balançar a coisa. Porque se não começamos, de facto, a ter muitos problemas, e infelizmente nós não vemos a Câmara Municipal de Évora a tomar uma posição sobre este assunto, e que deveria tomar, ou seja, tem problemas para resolver já do cotidiano da vida da cidade, a isto acrescem os problemas que podem advir do turismo, e não existe uma posição pública, nenhuma negociação com o Governo para que de facto haja uma revisão dos valores que são transferidos para a autarquia. E a somar isto tudo teremos 2027. E 2027 pode trazer de facto um fluxo de pessoas que neste momento não é conhecido, e que pode aqui não só colocar estas questões que eu estou aqui a referir da gestão do dia-a-dia, mas também a capacidade que a cidade tem de responder a fluxos muito maiores de pessoas, porque com isto nós temos de ter as infraestruturas todas, no fundo, para conseguir responder a isto, não é? Desde os sanitários públicos, que até creio que foi uma situação que o Luís Pardal já aqui referiu num outro programa, e que é uma questão muito objetiva, mas que faz sentido, não é? Quer dizer, se temos muito mais visitantes, temos de ter possibilidades de os servir. Temos a questão da própria circulação no centro histórico, e nós sabemos que o centro histórico será sempre um alvo preferencial do turismo, não só é agora, como será no futuro, e isso será sempre um crescente, mas também a questão dos parques de estacionamento, ou seja, as pessoas vêm para Évora e é muito comum nós vermos pessoas e até carros de matrícula estrangeira a circular junto ao templo, às voltas, a tentar arranjar um lugar de estacionamento. Isto porquê? Porque falta sinalização para que as pessoas sejam logo conduzidas para parques de estacionamentos, e faltam que estes parques de estacionamentos sejam dignos, porque eu acredito que quem vem visitar Évora não fica confortável em deixar o carro no Recio, ou no Parque das Portas dos Avis, ou numa outra bolsa de estacionamento em redor do centro histórico. Ou seja, é preciso haver de facto um investimento estruturado não só nos parques de estacionamento, mas na sinalização, e depois obviamente também investir na sinalização turística dentro do centro histórico. Se nós formos ver, nós temos sinalização obsoleta a indicar a localização de hotéis, até com um sistema de cores que nunca ninguém percebeu, ao fim de 20 ou 30 anos daquilo estar instalado, nunca ninguém percebeu o sistema de cores, e temos essa sinalização com hotéis que já nem sequer existem, e pensões que nem sequer existem, e isto mantém-se no espaço público do centro histórico, que é uma coisa inacreditável. Como é que isto existe e como é que não existe? Sinalização, por exemplo, para a judiaria, que foi algo que o PSD de Évora tem insistido muito, que deve haver de facto uma sinalização turística para que as pessoas que circulam no espaço, isto é dito até pelos próprios guias turísticos que estão a acompanhar os grupos, sentem esta necessidade, quanto mais uma pessoa que venha por si só visitar a nossa cidade e o nosso centro histórico e que não consegue perceber sequer a organização da judiaria, onde é que era a sinagoga, porque de facto não existe sinalização no espaço público. E perguntamos, isto é de facto uma situação cara, que a Câmara Municipal de Évora precisa de facto de ir ao PRR ou ao PO 2030 buscar dinheiro?
Não é, quer dizer, nos fundos da Câmara Municipal de Évora, mesmo tendo dificuldades financeiras, é impossível não haver dinheiro para uma coisa destas e para fazer a coisa bem feita. Ainda por cima têm meios técnicos para o fazer. Têm gabinetes, têm uma divisão de cultura, têm pessoas para poder pensar nisto. Portanto, é preciso perceber, e acredito até que a divisão de cultura especificamente já tenha pensado nisto, é preciso perceber porque é que isto não avançou. Quem é que travou isto? E se existe de facto responsabilidade aqui de quem gera a Câmara Municipal de Évora nesta questão, porque parece-me claro que existe aqui responsabilidade neste assunto. Falemos então sobre 2027, Luís Pardal, com este cenário que o Francisco aqui traçou. Será que vamos ter uma cidade diferente em 2027 do que aquela que temos agora? Ou muito diferente, digamos assim? Diferente ela será certamente, mas... Eu espero que sim, mas com toda a capacidade que esta Câmara Municipal tem, duvido muito. É que não tem essa capacidade. Infelizmente que já ao fim de 10 anos de governação, nós já percebemos que não há essa capacidade de concretizar obra a favor de quem vive na cidade e de quem nos visita. Portanto, enfim, ainda tenho a esperança de que nos próximos anos se possa concretizar, mas infelizmente duvido muito, e quem perde são os éborenses, quem perde são as empresas, quem perde é quem nos visita, porque, repara, eu percebo o que o Francisco há pouco dizia, da questão de não haver uma discriminação positiva por conta do fluxo, não é, da visita pronto, e do impacto do turismo. Percebo essa situação no âmbito da limpeza do espaço público, não percebo já essa situação se falarmos em termos de acessibilidades. Não, a Câmara Municipal recebe dinheiro do Orçamento de Estado para investir em acessibilidades, para fazer obra. Portanto, isso é muito claro. Agora, na limpeza do espaço público, nós temos exemplos de outras câmaras municipais, e o Francisco falou, a questão do Algarve, nós vamos visitar diversas cidades que triplicam a população no verão e as cidades não estão sujas como a nossa cidade de Évora, infelizmente, está em muitas das situações. Bem, então, mas se já se percebeu que é difícil e que não está a haver uma grande, digamos, alteração, e tendo em conta essa situação, há câmaras municipais que implementam medidas. Aqui levanta-se a tal questão da taxa turística. Porque é que não se implementa taxa turística? Quer dizer, eu vou para, enfim, gostaria de ir mais do que aquilo que vou, mas das várias cidades que já visitei fora de Portugal, e temos outros exemplos em Portugal também, se a pessoa paga 1 euro, 2, 3, 5 euros de taxa turística, quer dizer, e quem visita não é por essa quantia que deixará de vir à cidade de Évora ou deixará de ir ao hotel X, Y ou Z. A realidade é que devíamos ter bem presente a importância dessa taxa turística e, igualmente, de ter presente a importância da transparência da aplicação desse dinheiro, que isso é muito importante, não é só pedirmos a taxa turística e depois, enfim, ser gasto noutro tipo de investimentos ou noutro tipo de despesas correntes até. Portanto, isso devia ser claro, porque isso ajudaria, inclusive, à percepção das pessoas de que Évora, muito bem, Évora é um local com todas as capacidades, tem uma grande atratividade e tem igualmente a capacidade de se investir em si própria. Porque, quer dizer, nós fazemos uma experiência no centro histórico, em termos de acessibilidades, e é um desafio tremendo. Falo para pessoas com mobilidade reduzida e muitas vezes não é preciso só construir ou agilizar o passeio ou endireitar, digamos, a estrada da calçada, muitas vezes até com pequenas alterações de custos muito reduzidos, consegue-se ter um grande impacto naquilo que é a melhoria da mobilidade das pessoas. Depois, a nossa cidade, em termos de segurança, temos falado bastantes vezes de que têm existido focos de insegurança, sobretudo no centro histórico. Muito bem. Cidades que recebem turistas, cidades que têm a capacidade de se desenvolver em termos de turismo, não podem ser cidades inseguras. Eu não estou a dizer que Évora é uma cidade insegura, mas
O facto é que Évora tem um conjunto de focos de insegurança que já deveriam ter sido alvo de preocupação por parte do Executivo da Câmara Municipal. Já falámos aqui das câmaras de vigilância, de uma maior articulação com o PSP, do reforçar a iluminação. Quer dizer, eu já estive presente em que o Presidente da Câmara se congratulava que conseguimos reduzir a iluminação do centro histórico. Quer dizer, enfim, por conta dos gastos energéticos. Epá, quer dizer... Mas aqui temos que ter aqui uma balança, quer dizer, é prioritário reduzir a iluminação pública no centro histórico quando temos focos de insegurança? Quer dizer, se calhar precisamos é de racionalizar, mas de outra forma, os custos da energia. Portanto, essa é uma preocupação. A nossa cidade deveria ter também a capacidade de poder criar novas visitas na cidade e no concelho, novos pontos, criar passeios temáticos. Quer dizer, nós estamos muito focados no centro histórico e percebo, naturalmente. E dentro do centro histórico podemos, até como o Francisco disse, a questão da judiaria, ter essa informação e ter essa oferta clarificada, porque também temos turistas que não vêm apenas acompanhados por guia. Se com guia já é difícil, então alguém que não tenha um guia, que quer ir visitar a judiaria, a moraria e perceber, conhecer um pouco melhor a história, bem, no local não consegue, ou com muita dificuldade consegue perceber, se bem que, enfim, podemos recorrer à internet, mas devemos ter a cidade preparada para nos oferecer a surpresa. E portanto, mas onde é que eu ia dizer, o que é que eu ia dizer também? É que para além do centro histórico, nós temos um conjunto de sítios, monumentos e sítios de interesse turístico, alguns não só de interesse histórico, mas, por exemplo, eu brinco muitas vezes com esta situação. Na minha freguesia, Bacia da Senhora da Saúde, existe a maior infraestrutura desportiva do Alentejo, que é a Ecopista. Que pode ser um local também de interesse por parte, portanto é um passeio, é uma experiência temática dentro da natureza, dentro do desporto, dentro da saúde. E pode ser explorada também. Há outras oportunidades, ou pelo menos dar a conhecer se calhar outras valências. Sem dúvida. Francisco, o olhar assim também para o turismo também levanta outros problemas. Por exemplo, recordo o acesso ao Cromlech dos Almendros, que tem tido sempre este debate entre o ser algo muito visitado ou algo que precisa ter muito poucas visitas por causa da sua preservação. Mas será que em 2027 vamos ter a mesma cidade que temos hoje ou teremos uma cidade diferente e preparada para ser capital europeia da cultura e receber todos os visitantes que se esperam, que não se sabe realmente se serão muitos, serão poucos, mas espera-se que sejam alguns, naturalmente. Respondendo objetivamente a essa questão, acho que obviamente teremos uma cidade diferente, porque será sempre diferente, se calhar não será tão diferente como esperamos, isto dependerá muito das eleições em 2025, sabendo que quem for eleito vai ter que correr muito contra o prejuízo e em muito pouco tempo terá que mudar muita coisa, o que vai ser naturalmente muito difícil e que estará muito limitado, porque a maior parte do trabalho de preparação da Capital Europeia da Cultura tem que acontecer agora, tem que estar agora no terreno, e nós vemos que de facto muito pouco mas, por exemplo, arranjos urbanísticos, coisas simples como indicaram 10 judiaria, se calhar isso faz-se num mês. Sim, é assim, faz-se no mês, e isso sim, essas coisas mais pequenas, mas depois há outras coisas, por exemplo, arranjar parques de estacionamento, como aqui falei há pouco, não se faz no mês, e é preciso projetos, é preciso tentar arranjar candidaturas, é de facto preciso que a Câmara Municipal se mexa nesse sentido, e de facto isso é um bocado, isto porque depende da Câmara Municipal, ou seja, isto que também se entenda não é uma crítica à equipa de missão, que acho que pouco ou nada tem a ver com estas questões, porque está a preparar um programa cultural e não está a preparar intervenções urbanas, obviamente não é essa a sua função. A Câmara Municipal é que tem que preparar essas intervenções urbanas, tem que preparar a cidade. Falaste do Cromlech dos Almendros e o Cromlech dos Almendros está há anos à espera de uma intervenção para conseguir garantir a sustentação dos meninos. Portanto, existe já até um protocolo assinado entre o Grupo Pro Évora e a Câmara Municipal de Évora, em que o Grupo Pro Évora ofereceu o projeto de arranjo paisagístico. Esse projeto teve em negociação com a Direção Regional de Cultura e avançou.
no sentido da parte toda das aprovações que tinha que ter e dos consensos que se tiveram que alcançar. E neste momento aquilo que está em falta há mais de um ano é a intervenção da Câmara Municipal de Évora, que precisa primeiramente colocar terra e a terra própria naquela zona por ter muita erosão por causa das chuvas. A terra já foi transportada a terra para lá, mas que ficou em monte, não foi espalhada nem ficou posicionada devidamente. E de facto é preciso haver essa intervenção, porque é preciso haver a plantação de espécies próprias e que foram também elas estudadas para que exista menos erosão daquele sítio, para que aquele monumento milenar se possa preservar e que possamos naturalmente mostrá-lo às gerações futuras. Portanto, é preciso haver de facto uma intervenção agora, e toda a gente se pergunta porque é que não está a acontecer, porque a Câmara Municipal de Évora, o Sr. Presidente da Câmara, em reunião de Câmara, já veio dizer que estava à espera de uma aprovação da Direção Regional de Cultura, que afinal não é assim, porque já tinha a aprovação há vários meses do seu lado. Falta de facto haver intervenção do município, portanto é preciso de facto aconteça, e isto começa a ser preocupante, porque nós falamos quer do Cromlech dos Almentos, quer dos parques, quer de qualquer coisa, e começamos a ver que de facto há muita coisa que tem que acontecer. Algumas delas são de facto questões complexas, que é preciso haver muito trabalho e muita negociação, outras nem tanto, mas de facto vemos muito pouco a avançar, e vemos uma Câmara que se continua a escudar em meia dúzia, ou nem isso, de renovações que obviamente tinham que acontecer, fosse a Câmara gerida pela CDU ou por outro partido qualquer. Obviamente que o Teatro Garcia de Rezende tinha que ser recuperado, o Palácio do Manuel, os espaços do Conselho, obviamente tudo isso tinha que ser recuperado e seria recuperado independentemente da gestão que tinha. Agora, é preciso fazer investimentos estratégicos, e quando chega a investimentos estratégicos nós vemos que a gestão da CDU fica bloqueada e não avança. E essa é que é a gravidade da questão. Portanto, nós em 2027, para recebermos, para termos orgulho naquilo que vamos mostrar e não termos vergonha de passar com turistas na Rua Nova e de termos uma lixeira a céu aberto, ou termos na Praça do Giraldo um grande evento e termos pessoas a correr, a fugir de baratas, como aconteceu no anterior fim de semana, temos que de facto ter investimento, e desde o investimento do cotidiano até o investimento estratégico. Portanto, é de facto preciso ter atitude. E perguntamos neste contexto, como é que não existe atitude? E é isso que não se consegue perceber. Estamos na reta final deste Sim, Não ou Talvez. Vamos ao nosso espaço de Sim, Não ou Talvez. Precisamente, começo com o Luís Pardal. Hoje temos um pouco mais de tempo. Luís, dizes, já percebi que traz um sim, porque há pouco lançaste-se e percebi que querias lançar em um sim. E é um sim do quê? Exatamente, portanto é um sim, porque ontem foi divulgado pela Comunidade da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, mais conhecida por OCDE, portanto que divulgou que Portugal foi o país que mais cresceu em toda a comunidade, que são 38 países, no primeiro trimestre de 2023. E portanto estamos a falar de países como Estados Unidos, Suécia, Luxemburgo, Alemanha, Canadá, França, portanto são 38 países. Portugal foi o país que cresceu mais em toda a comunidade. Eu acho que isto é um facto, é um feito histórico, por um lado, e por outro lado é reflexo de que pouco ou nada interessa falar no atual panorama político, por um lado, e no panorama da comunicação social, por outro. Francisco Brito, e tu trazes um sim, um não ou um talvez, para concluirmos o programa trago de um hoje. sim, mas quer dizer, isto, ouvir falar em crescimento económico, isto quando somos muito pequenos, qualquer crescimento pode ser de facto um crescimento significativo. Enfim, bem, eu hoje trago um sim. Comparativamente não é a estes países, é interessante. Eu trago um sim, não é obviamente sobre essa questão, é um sim, e apesar de haver problemas de pragas no centro histórico, a Câmara Municipal de Évora tende a ter muita dificuldade de resolver, e espero que de facto tome uma atitude para conseguir resolver, mas a verdade é que houve a realização de um grande evento na Praça do Giraldo, é o 8º Évora Wine, e por isso o meu sim à realização do Évora Wine. A Praça do Giraldo encheu-se novamente de vida, e com isso muitas pessoas visitaram o Centro Histórico de Évora. Isto também é uma prova que o espaço público e as praças são para ser usadas, ao contrário daquilo que algumas pessoas mal formadas e mal informadas tendem a defender, e a prova de que as praças são para serem vividas
dúvidas é que de facto há uma grande mobilização de pessoas cada vez que há acontecimentos, seja na Praça do Giraldo ou noutro sítio qualquer, e o Eurowine também foi um exemplo disso, portanto a organização está naturalmente de parabéns. O meu sim, naturalmente, à dinamização do espaço público e ao investimento na divulgação do setor vitivinícola, que é central também para a nossa economia, a par do turismo, naturalmente, e por isso acho que deve haver, de facto, este investimento e espero que a Câmara Municipal esteja à altura de resolver os problemas do espaço público para que estes eventos sejam, de facto, sempre um sucesso e não tenhamos pessoas depois a criticarem que houve baratas na Praça do Giraldo, que obviamente não tem nada a ver com o Eurowine e com a organização do mesmo, mas sim com a falta de controle de pragas e que também já denunciei no ano passado e que volta novamente a atacar o centro histórico. Portanto, o meu sim ao Eurowine e o meu sim à dinamização do espaço público. Certamente não terá sido nenhuma cena de filme de Indiana Jones com insetos, mas baratas existem, claro. Bem, chegamos ao final deste sim, ou talvez. Umas baratas e outras caras. Não, Umas baratas, outras caras. Bem, chegamos ao final deste Sim, não, talvez, hoje com o Luís Pardal e com o Francisco Brito. A Patrícia Machado juntar-se a nós na próxima semana, novamente. O meu nome é Luís Matias e o encontro está marcado consigo sempre quarta-feira às 18, também ao domingo às 21 horas e sempre que quiser na página dnfm.com e no canal de YouTube da DNFM, que pode subscrever. E com essa subscrição receberá sempre notificações de quando está disponível um novo programa no formato de vídeo para rever. Para ver e reouvir, vou dizer, reescutar. Marcamos encontro para de hoje, uma semana novamente. Muito boa tarde.